E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal, esse espaço criado especialmente para você que quer desvendar todos os segredos comerciais das empresas de transporte vertical. E hoje a gente vai tratar de um tema, infelizmente, que tem tido muita repercussão no nosso segmento, que a gente vai falar hoje sobre acidentes com os elevadores. E a gente vai olhar pelo lado da área comercial. A gente vai abordar o tema sobre o posicionamento da área comercial quando a gente tem acidentes aí que acabam tendo uma repercussão muito grande, como esses últimos que aconteceram lá no Rio de Janeiro. Mas antes da gente falar desse tema seríssimo, eu gostaria de agradecer ao nosso parceiro aqui no canal, a Infoleve, que está com a gente aqui desde o comecinho e que permite que semanalmente eu esteja aqui preparando conteúdos exclusivos para você. Obrigada, Infoleve. Vamos lá? Vamos nos preparar para esse tema que realmente é muito triste, mas que a gente precisa estar preparado? Infelizmente, esse ano de 2024 está sendo marcado pela quantidade de acidentes e incidentes que nós temos nos equipamentos de transporte vertical, escada, esteira, elevadores de carga e todos os tipos de transporte vertical. A causa desses acidentes tem sido muito abordada nos nossos grupos aí, sobre o segmento. Então, se você não acompanha, eu te indico você fazer parte do grupo do CDE, que a gente criou esse grupo ano passado por conta da convenção e ele é sempre muito ativo, e também no Conversa de Elevador. Se você quiser o link, me pede que eu te passo o link desses grupos. Então, as causas desses acidentes foram muito discutidas nesses grupos. O que a gente pode citar dos temas que foram abordados lá? A questão da mão de obra, né, de baixa qualidade, os salários baixos, as preventivas sendo realizadas de forma muito rápida, falta de supervisão em cima do que é feito, falha na fiscalização das empresas que fazem manutenção e por aí vai. Como eu não sou da área técnica, eu prefiro deixar essa análise que seja feita por quem é da área técnica, quem tem experiência nessa área. O meu lugar, né, o lugar em que eu estudei para falar sobre acidentes é na área tanto de marketing, então como se preparar, como proteger a sua marca quando acontecem acidentes no mercado, ou inclusive com a sua empresa também, e principalmente como preparar o seu consultor comercial, o seu vendedor, para tratar de um tema que é tão delicado assim. Então, no capítulo de hoje, nesse episódio do canal, eu quero pegar um foco muito mais comercial, de preparação da nossa equipe comercial, para quando o acidente aconteceu com outro concorrente, com concorrente de outra cidade, ou até da mesma cidade, mas com outro concorrente. Como que a gente lida nesses momentos? Então, esse é o foco desse episódio. Lá nos grupos que eu falei para vocês, se vocês quiserem o link eu mando, eu até fiz uma análise de como os órgãos de imprensa, as TVs abertas principalmente, impactam no inconsciente e no consciente coletivo. Então, quando tem um acidente, independente quem causou aquele acidente e se a empresa de manutenção foi a responsável por aquele acidente, tudo que vai ser veiculado, principalmente nas TVs abertas, vai impactar muito o nosso cliente, mexendo com um medo que já é característico do nosso segmento, né? Muito comum você encontrar pessoas, usuários, que têm medo do elevador. Então, quando acontece um acidente, esse medo vem à tona. Então, por isso que eu preparei esse episódio para a sua equipe comercial estar preparada para lidar com esse ponto quando acidentes
eles são abordados, como foram esses últimos 3 no Rio de Janeiro, pelo Jornal Nacional, pelas TV, pelo SBT, pela Record, são canais que têm muita abrangência e atingem muitas pessoas, e falou-se coisas que são reais, e vocês sabem que muitas vezes a imprensa aborda de um jeito que não é real. O que foi falado na matéria tem erros, tem inconsistências. Então, isso é importante a gente também estar atento para poder ajudar a nossa equipe comercial a se posicionar. Então, vamos lá? Eu preparei 4 tópicos para vocês. Cada tópico eu vou explicar o porquê de você lidar dessa forma. O primeiro tópico, e que é o mais óbvio, é você preparar a sua equipe comercial sobre aquele acidente, sobre aquele tema. E como que a gente prepara a nossa equipe comercial sobre o assunto? O primeiro passo é você buscar informações sobre aquele acidente na imprensa, nos grupos de WhatsApp, pedir para que uma pessoa técnica explique as possíveis causas daquele acidente e como a sua empresa protege os usuários e os técnicos daquele tipo de acidente. Isso é muito importante, e isso eu aprendi a fazer dentro de uma multinacional que eu trabalhei por mais de 20 anos. Sempre que havia um acidente, esse acidente era abordado pelo menos com a minha equipe, que era a equipe de marketing. Então, a gente estudava aquele acidente. Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente deixa a informação rolar e cada um faz o que quiser com aquela informação, muitas vezes a área comercial pode tratar daquele tema usando argumentos que não são verdadeiros. Porque quando a gente não é técnico, a gente usa termos que podem ser errados. E quem trabalha na área comercial dentro de uma empresa de elevador não pode cometer esse erro. Então, prepare a sua equipe comercial para abordar esse tema caso ela seja chamada. O segundo ponto é você trabalhar numa estratégia para evitar alimentar o marketing do pânico, o marketing do medo. As empresas multinacionais já usam muito essas técnicas, essas táticas do marketing do medo para proteger a sua carteira de cliente. Então, quando o acidente acontece com um elevador, é ruim para todo mundo. É ruim para o segmento, é ruim para a multinacional, é ruim para a conservadora e é péssimo para o cliente. No entanto, para as conservadoras multimarcas, para as conservadoras independentes, o acidente é muito pior, porque no inconsciente, no consciente coletivo, é claro que as pessoas vão relembrar coisas que são faladas pelas multinacionais. Então, a gente tem que orientar a nossa equipe técnica a não utilizar formas de expressão, comentários que façam com que o nosso cliente entre nesse modo pânico. O terceiro ponto, e muito importante, a gente precisa ser claro e franco com o nosso cliente quando a gente for abordado sobre um acidente. É bem provável que ele te pergunte, mas como que foi o acidente lá naquele lugar? Como a gente não tem os laudos, a gente precisa ser franco e claro para o cliente em relação a isso. Olha, é muito difícil à distância a gente falar exatamente o que aconteceu. Os indícios dizem que, e aí a gente explica o que provavelmente aconteceu. E a próxima pergunta do cliente vai ser: mas isso pode acontecer aqui no meu elevador? E aí a gente também tem que ser bastante franco e claro com o cliente sobre as possibilidades de um acidente como esse vir a acontecer na nossa carteira. Kátia, mas eu vou assumir que um acidente como esse possa acontecer? Vamos separar as coisas.
Tem acidentes que são, obviamente, problemas de preventivas mal feitas. Nesse caso, é muito fácil você explicar para o cliente que naquele equipamento em que você faz a manutenção, isso não iria acontecer porque você garante, o seu técnico está lá mensalmente fazendo a proteção dele e também dos seus usuários, os usuários do elevador. Você também pode ressaltar que vocês usam todos os EPIs e apresentar os EPIs que vocês usam durante a manutenção preventiva para evitar que o seu técnico passe por um acidente, um incidente. Você também pode mostrar treinamentos que a sua empresa promove, né, para qualificar os seus técnicos. Tudo isso vai dar segurança e vai valorizar a sua empresa em relação a essa situação de dúvida do cliente. Mas existem alguns incidentes que não é responsabilidade da empresa que faz a manutenção. Por exemplo, uma escada rolante que pega a patinha de um cachorro. Ou então um elevador que fecha a porta, né, e parte com a coleira do cachorrinho pendurada. São questões que é muito mais de utilização do que da responsabilidade da empresa que faz manutenção. E aí você tem que ser franco e claro com o cliente sobre isso. Se a porta do elevador do cliente tem aqueles feixes mais abertos, você vai ter que explicar para ele sobre isso e dar as opções, as possibilidades de redução de acidentes. Ou trocar, né, a cortina luminosa, a barra, né, ou então comunicar e orientar os clientes sobre o uso correto do elevador. Então, isso é ser claro e franco. E outra coisa, nesse terceiro ponto, muitas vezes, quando acontece um acidente, a gente tem um argumento muito honesto de convencer o cliente a aprovar aquele reparo que está ligado à segurança e que ele vem empurrando com a barriga. Então, quando a gente tem essas questões no mercado, a gente pode sim utilizar isso como um bom argumento. Isso vai proteger o usuário daquele elevador, vai proteger esse síndico que estava empurrando com a barriga, porque se acontece um acidente lá, ele responde, civil e criminal, e também vai proteger o teu técnico, então todo mundo vai sair feliz. Isso não é utilizar o acontecimento como um marketing do terror. Você está orientando claramente esse cliente sobre os potenciais riscos da não aprovação de um reparo. E o último ponto que sempre me pergunta, e aí entra, né, o meu lado, assessora de imprensa, que eu fui por muitos anos, né, e também fiz gerenciamento de crises lá na empresa em que eu trabalhei. E aí, e se você for contactado por um canal de TV, por um jornal, por um programa para falar sobre o acidente, o que você faz? A primeira coisa que você tem que tomar como informação para você tomar uma decisão é que, para quem vai ver aquela matéria, principalmente se for na TV, de uma forma muito rápida, dependendo da forma que essa matéria for feita, essa pessoa pode associar a sua marca ao acidente. Mas isso é estratégia de posicionamento. Na empresa em que eu trabalhei, dependendo do tipo de acidente, o posicionamento era não dar entrevista, para que não corresse esse risco de associação da marca com um acidente que não tinha sido causado por aquela empresa. Mas isso é decisão, é sua estratégia. O que eu faria? O primeiro ponto é identificar se esse programa que está entrando em contato com você, se ele tem um tom sensacionalista. Se ele for voltado mais para esse lado da notícia, eu, como estratégia minha, evitaria. Porque normalmente esses programas, eles vão buscar dar ênfase muito mais no acidente do que na prevenção. Então, eu não iria. Se você analisou e resolveu ir, eu pediria para esse veículo mandar quais vão ser as principais perguntas para que você possa se preparar para a hora da entrevista, você estar mais seguro daquilo que você vai falar. Lembrando que o jornalismo sério não vai te passar
o roteiro da entrevista, no máximo são as perguntas que vão ser feitas, e ele não vai passar para você aprovar a matéria editada no final. Isso não acontece em jornalismo sério. Quem passa pra gente a matéria no final para dar uma olhada é quando aquela matéria foi paga pela gente. Quando a gente não paga, o jornalismo sério não manda a matéria para você aprovar, porque isso tem a ver com a independência daquele órgão de comunicação. Bom, voltando, como que a gente se prepara? A primeira coisa que a gente tem que se posicionar é que a gente não consegue falar sobre as reais causas daquele acidente. A gente ainda não tem laudo, a gente ainda não tem perícia e nós não estávamos lá para ver o que de fato aconteceu. Então, evite de você ser o perito do acidente e fale isso de forma clara, em frases curtas. Lembrando que normalmente em noticiário de TV, a sua fala vai ser cortada para ser muito rápida. Então, dê respostas rápidas, curtas e diretas. Então, esse é o primeiro alerta. O segundo alerta, seja a pessoa que vai dar a informação de como aquele acidente poderia ter sido evitado. Então, dar dicas de uso correto, dar dicas de contratação de empresas que estão certificadas, que têm documentação. Então, você é a pessoa que vai estar preocupado com a proteção dos usuários. Devo ir com uniforme ou não? Isso vai depender de duas coisas. A primeira, se o canal de TV vai permitir aparecer o seu logo na sua camisa, tá? E a outra, se você vai querer associar o seu logo àquele tema, aquele assunto. É decisão estratégica. Minha opinião, se você não é um envolvido direto com o acidente, se você está dando orientação de melhor uso correto, eu iria com o uniforme da empresa, né, social, normalmente o uniforme mais social, porque você está representando a empresa que você está falando, tá? Em relação a posicionamento quando o acidente é da empresa em que eu trabalho, esse vai ficar para outro episódio, eu não vou dar aqui porque ele é mais complexo. E por último, treine essas respostas na frente do espelho, isso é muito importante. Se você tiver tempo, prepare, pegue 2, 3 perguntas que o canal, a emissora te passou, vai para frente do espelho. Hoje a gente também tem o celular, grave-se no celular para você ver como que fica a sua resposta. E lá na hora, não se apegue no roteiro que você tinha treinado no celular. Deixe que isso venha naturalmente. Quanto mais você ficar preocupado em lembrar as palavras que você precisa falar, menos natural vai ser a sua participação e menos credibilidade vai passar para quem está assistindo. Então faça como eu, faça um roteirinho rapidinho, mas não fique lendo o que você escreveu. Quando a gente faz um roteiro e a gente coloca as palavras no papel, isso naturalmente entra no nosso inconsciente. E a partir do momento que a gente aperta o play, o nosso cérebro já toma conta e ele vai colocando para fora aquilo que você treinou. Se você ficar preocupado com aquelas palavras que você não pode falar, elas vão escapar quando você estiver dando entrevista. Então, minha dica, não fique preso a palavras que você não pode falar, e sim treine aquilo que você quer falar, aquilo que você gostaria de passar para as pessoas que estão assistindo. É isso, espero que eu tenha ajudado. Eu acho que é um tema pouquíssimo tratado nas nossas empresas e nosso segmento é um segmento que mexe, que trabalha com vidas. Então a gente precisa estar preparado para abordar esse tema, tanto internamente na nossa empresa e também com os clientes. Se você ficou com dúvida, quer saber mais detalhes sobre isso, me procura.
E também, se você quiser fazer um treinamento aí na sua empresa sobre esses assuntos, se preparar melhor aí para começar a participar de podcasts, entrevistas e estar preparado para participar aí da imprensa da sua região, me procura. Sou bem especializada nisso, estudei muito para isso e estou aí disponível para a gente poder treinar a tua equipe, tá bom? Gostou do episódio? Compartilha com mais gente. Segue no YouTube, segue no Spotify, inscreva-se no YouTube e siga também nas redes sociais. E para as mulheres que estão aí no nosso segmento de elevador e querem prosperar ainda mais, se desenvolver na carreira, vem para o nosso grupo. Você já ouviu falar das elevadoras? É um grupo que a gente está criando com encontros mensais para a gente compartilhar a sua experiência, a minha experiência. Eu e a Flávia Lima, da LMAX, lá do Rio de Janeiro, que tivemos essa ideia e a gente está formatando aí o grupo. Gostaria muito que você estivesse lá com a gente. Isso aí, gente. Episódio da semana pronto. Até semana que vem. Tchau, tchau!